Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio um perito forense e estamos aqui recebendo a nossa querida Neide, que é a grande anfitriã do Felipe. Afinal de contas, toda terça-feira ela vem para o nosso programa para falar de postura ideal. Neide, bom dia. Bom dia. Tudo bom bem? Dia, Felipe, tudo bem. Muito bom dia, Felipe. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Hoje nós vamos entrar mais profundamente na questão de como você, como empresário, você que está aí como empreendedor, tem seus colaboradores, tem a sua empresa, os cuidados até consigo mesmo, como a gente pode entender melhor esse espaço, esse ambiente para os colaboradores trabalharem. O que o nosso perito hoje vai trazer de interessante para a gente já quer logo saber se esses problemas ergonômicos que muitas vezes acontecem dentro do ambiente de trabalho realmente pode ser um perigo. Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Queria agradecer a doutora Neide pelo convite, pela emissora também. De pronto aceitei, né? Porque a gente verifica todos os dias na área pericial o quanto essas doenças que são causadas ali pelo ambiente de trabalho impactam financeiramente na empresa. Então, muitas vezes, o empresário ele não se dá conta de que a ineficiência dele nesse setor, nesse cuidado com o colaborador, pode trazer grandes custos para ele ali no cofre da empresa. Às vezes, você não entendendo do assunto, principalmente dessa forma, né, de uma forma bem ergonômica, a gente chama atenção para um outro lado. Às vezes, você tem um excelente colaborador e você corre o risco até de perder esse colaborador também. Quer dizer, para uma empresa, até o lado financeiro, porque você pode contratar um outro profissional que não chegue à altura do profissional que você tinha, simplesmente por algo que não estava tão adaptado para aquele profissional dentro do ambiente. Isso acontece? Perfeito. E é justamente esse o trabalho da doutora Neide com a Ergontech, quando ela vai e realiza a análise ergonômica do trabalho, ou então a análise preliminar de riscos ali, para justamente ela, com o seu olhar treinado, verificar se as condições do trabalho estão adequadas, a fim justamente de promover ali para aquele colaborador uma maior produtividade. O trabalhador fica feliz ali naquele ambiente, se sente acolhido, se sente respeitado e, consequentemente, ele produz mais. Se ele produz mais, a empresa lucra mais. Como perito, e obviamente a pergunta vai para os dois, tanto para você como também para a Neide, como perito e como profissional dentro da área, visitando as empresas diariamente, o que vocês mais enxergam e que de repente para o empresário ele vai dizer assim, nunca imaginei que algo tão simples pudesse me trazer danos assim. Eu vou pedir para que a doutora Neide fale dessa parte e eu digo das consequências do que o que ela dá a dica para o empresário modificar quando ele não modifica. E aí você vai falar das lesões? O que é que vai acontecer quando chega comigo, já que na perícia nós já estamos falando de processo, então já tem BO, né? Já tem problema. BO, já tem lesão doutora. aí, já tem problema grave. Então a Neide chega então como a prevenção. Exato. Vamos falar de prevenção e depois a gente chega na lesão. Do problema. Do problema. Vamos lá. Vamos lá. A parte mais interessante é que às vezes você chega na empresa, ele acha que um posto de trabalho improvisado. Gente, isso de fato é o que mais acontece, a gente encontrar o posto de trabalho improvisado. Neide, o que é um posto de trabalho improvisado? É aquele posto de trabalho em que a cadeira não está adequada, a mesa não está adequada, o computador às vezes não é nem o computador adequado para ele. Enfim, quando a gente chega nesse posto de trabalho, a gente imediatamente já detecta isso. Já quer prevenir. Já quer prevenir. Mas a outra coisa mais interessante é que, às vezes, por falta de informação para esse empresário, ele não tem o conhecimento que ele precisa, por exemplo, dar um treinamento inicial para aquele colaborador e que aquele posto de trabalho está inadequado para ele. Porque anteriormente, algum tempo atrás, quando a ergonomia não era tão visada como ela está sendo agora pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a gente tinha ainda aquela falsa visão que precisava apenas ter um computador, uma mesa e uma cadeira. E estava tudo bem. E aí resolveria o problema. E na verdade não é bem assim. Você tem a mesa, a cadeira e o posto de trabalho tem que estar ajustado e adequado hoje. Para isso, esse profissional ele tem que receber uma coisa que a gente chama treinamento. E o mais importante, tem que ter o acompanhamento desse risco dessa função. Porque, gente, todas as funções hoje, a gente não tem como eliminar as funções no ambiente de trabalho. Mas a gente tem como reduzir esses riscos. Eu não tenho como eliminar o risco da função total, mas eu tenho como reduzir. Uma coisa interessante que você falou para o empresário,
Hoje é difícil, sim, ele manter esse colaborador, porque o colaborador ele tem conhecimento. Ele sabe aquilo que está certo e ele sabe aquilo que está errado. Então, na maioria das vezes, você tem, sim, a dificuldade de chamar o que a gente chama de retenção de talentos dentro das empresas. E isso custa caro para a empresa. Agora, Neide, quando você fala assim, a gente chama a atenção também da população de que depois da pandemia, nunca se viu tantos fisioterapeutas no mercado. Podemos dizer que antes desses fisioterapeutas chegarem, as empresas foram bem prejudicadas e que hoje elas estão abrindo os olhos para entender que muito se perdeu em dinheiro dentro de uma empresa, muitos colaboradores também acabaram saindo, podendo ficar ainda muitos anos ali dentro, trabalhando de uma forma correta. Me fala das lesões, me fala do BO. Pronto. Bom, quando a gente fala dessa situação de funções, né, de trabalho e de lucro, é claro que o empresário ele visa o lucro. Ninguém monta uma empresa para perder dinheiro. Com certeza. Mas... E empregar mais. Exatamente. Né? Recentemente, tem tido uma modificação mais intensa na legislação e o Ministério do Trabalho e Emprego tem fiscalizado mais. Isso tem provocado uma modificação no comportamento das empresas que estão, assim, obrigatoriamente, com aquele empurrãozinho, se preocupando um pouco mais com os colaboradores. E, naturalmente, esse trabalho ele não pode ser feito por qualquer pessoa, ele tem que ser feito por profissionais qualificados. Então, o fisioterapeuta do trabalho, com formação em ergonomia, ele vem como um excelente aliado das empresas, para que essas empresas possam adequar seus postos de trabalho. Isso também faz com que a empresa tenha uma melhor visibilidade social, porque fica conhecida como uma empresa que valoriza seus colaboradores. O trabalhador ele passa a se sentir valorizado e veste muito mais a camisa da empresa. Como diz a história, né? A gente não precisa, às vezes, de um chefe, a gente precisa de um líder, né? Então, quando você tem um líder e você vê que aquele líder lhe respeita, cuida de você, ele acaba rendendo muito mais. Então, essas doenças que porventura venham a surgir, elas decorrem naturalmente desse processo de não adequação do posto de trabalho e principalmente naquelas profissões onde eliminar o risco é muito mais complicado, como por exemplo, você adequar um posto de trabalho de um ambiente tecnológico é mais ou menos tranquilo, porque tem um custo alto também. Mas como você faz isso para evitar que um pedreiro, um servente de obras, um açougueiro, ele possa produzir sem desenvolver uma doença e, consequentemente, sem envolver a empresa em processos judiciais. Sim. Então, esse é o grande detalhe, esse é o grande diferencial. E quando vem um trabalho como o da Ergontech para as empresas, que apesar do nome, ela oferece serviço para todas as áreas, não apenas na parte da tecnologia, o empresário ele percebe uma redução no número de faltas. Muitas vezes, num setor de serviços gerais, ou então num trabalho mais braçal, você não tem como eliminar o risco, mas você pode fazer um rodízio nas funções. Às vezes, no setor tem 4, 5 colaboradores. Só em você modificar uma semana um trabalhador num posto, na outra semana você não vai ficar mais aqui, você vai para o outro setor. Você vai modificando a exigência da solicitação muscular, né, dos músculos que estão sendo solicitados. E aí você dá um repouso para aquela articulação que teoricamente está sendo mais sobrecarregada, e naturalmente os trabalhadores vão exercendo suas funções e não vão adoecendo. Então são detalhes que precisa ter um olhar treinado para isso, tem estudo para isso, né? Muito bom quando você fala assim, e aí a gente chama atenção porque ninguém entra num trabalho, numa grande empresa, se não passar pelo médico do trabalho. Quando você passa pelo médico do trabalho, você entra apto, saudável para trabalhar na empresa. Exatamente. E isso é uma preocupação que a empresa tem que ter enquanto o colaborador está lá dentro. A gente sabe que a idade chega, que os problemas chegam, mas daí então analisar quais são os problemas de saúde que essa pessoa tem. E muitas vezes dentro daquele local, porque você como perito vai identificar se aquele problema de saúde que a pessoa não tinha foi adquirido dependendo do que realmente a empresa tem e que seja benéfico ou não para o colaborador. Isso também influencia? Demais. O exame admissional, ele vem para resguardar as empresas. Então, a partir do momento que o profissional médico do trabalho lá avalia aquele colaborador e diz que ele não está apto, a empresa deve não contratar. Por quê? Porque a partir do momento que ela disser sim para aquele trabalhador e ele entrar naquela função que já foi previamente dito que ele não está apto para exercer, a partir dali, daquele vínculo,
o que acontecer de adoecimento, a empresa pode ser responsabilizada e aí o advogado vai pegar aquela ação, vai iniciar justamente utilizando aquele aso admissional que foi feito, mostrando para o juiz, tá aqui, quando ele entrou ele não tinha nada. Então agora ele tem exames que comprovam o adoecimento. E às vezes o local onde essa pessoa está trabalhando dá pontos importantíssimos para dizer que aquele problema foi causado lá. Exatamente. Por isso que as empresas precisam ser, Neide, resolver esse lado ergonômico. Exato. Por quê? Porque o próprio Ministério do Trabalho está em cima, né? O Ministério do Trabalho está em cima, sim, mas uma parte que o Felipe falou que é interessante é que não é para trazer problema, é para resolver e trazer solução. Eles resolvem inicialmente a entrada do colaborador. Sim. Aí digamos que eu na minha empresa eu não tenho esse olhar da ergonomia. Eu não vou colocar ergonomia porque eu acho que é uma perca de tempo, vou gastar dinheiro e ponto. Eu vou só dar um treinamento aqui e foi. O Ministério do Trabalho, por sua vez, ele pode até notificar, beleza. Só que a parte ruim não é só do Ministério do Trabalho. A parte ruim é que esse colaborador em si, eles estão informados. Exato. E o que ele vai fazer? Eu entrei aqui, eu não tinha problema, eu agora estou com problema. E aí, vale-se da gente que lembrar, as pessoas vão ter daquela empresa, da gente lembrar o que são essas doenças, né? O que são, o que isso custa, qual é o impacto. Por exemplo, essas multas, elas são calculadas em cima da idade desse colaborador, nessa função que ele desenvolve, de quantos colaboradores tem naquela função e estão desenvolvendo a mesma função e que eventualmente pode ter aquele problema. Enfim, a empresa ela tem que ter a visão de que, além dela cuidar, ela tem também que ver o que é o impacto disso no final. Porque, digamos, mesmo que dê que aquela doença, que nem você falou, pode ser pela idade que iniciou lá, mas existe o que a gente chama de, eu acho que até o doutor Felipe pode até falar mais sobre isso, que ele faz os laudos, mas é o que a gente chama de com causa. Ou seja, ele tem uma causa que pode acontecer, mas alguma coisa acelerou o acontecimento dela. Só colaborando com o que ela falou, às vezes você pode pensar, a Neide citou o prejuízo financeiro causado pela multa, pelo descumprimento de uma norma técnica. Mas, só para vocês terem uma noção, eu como perito judicial já atuei em processos em que tinha empresas sendo processadas por o advogado pedindo 300 mil, 500 mil, R$1 milhão, R$1,5 milhão. Eu já peguei processos onde eu era o perito que o pedido era esse. Então imagina você, enquanto empresa, ser surpreendido por um oficial de justiça na sua porta, toque, porque tem as pessoas de má fé, e lá, não, aí é que tá. O profissional perito, tem que ser profissional. O profissional perito judicial, ele é justamente os olhos da justiça nesse sentido. Por quê? O juiz, ele pode ser um expert na área do direito, mas ele não domina a área da saúde. Então ele precisa que alguém que estudou para aquilo diga para ele, olha, por todo o enredo da história, eu concluo que essa doença não tem relação com esse trabalho. Essa doença tem, ou então, que é o que a gente chama de nexo causal. O que a Neide falou, que é o com causa, é quando, por exemplo, às vezes a atividade profissional não foi determinante não foi ali a causa principal do adoecimento, mas convergiu com outros fatores ambientais, pessoais, para o adoecimento. Bom, acho que ficou tudo muito bem explicado e com certeza o empresário que está assistindo o nosso programa tem que ter os cuidados, mas não é para trazer problemas só para ele, para não trazer problema para o seu colaborador, para ele ter um colaborador mais saudável, enfim, é para todo mundo ficar muito bem e o próprio mercado não perder nem colaboradores e nem o lado financeiro para empregar mais colaboradores, então, né? Muito obrigada a vocês. O que a gente hoje quis trazer, a gente sempre traz coisas boas, né? Eu acho que o empresário, no programa de hoje, ele pode até pensar, eita, a Neide hoje deve ter trazido algo que só é patologias. Mas o que eu quis trazer é mostrar o outro lado, que não só o não tratamento dessas patologias podem acontecer para que essa empresa possa ter esse prejuízo. Então, você tem como fazer com que isso não aconteça inicialmente, para que isso não se reverbere, por exemplo, no processo, num problema maior futuramente. Então, maravilha. E é barato você manter isso. Obrigada, então, vamos Neide. lá, o que a gente quer é só prevenir. Tá bom, então a gente quer agradecer a presença da Neide, que toda terça-feira está aqui falando sobre o assunto, né, Neide? Muito obrigada. E agradecer ao perito, né, da Forense. Obrigado. Muito obrigada, tá, Posso Felipe? só falar o meu Instagram? Deve falar o seu Instagram. Você é advogado da área previdenciária trabalhista, siga @perito Felipe Físio. Só tem eu. Tá, pode ir lá que você me acha. Tá dado o recado. E a nossa querida Neide, toda semana tá aqui. Vai aparecer o Instagram dela aí na telinha, especialmente para vocês. Obrigada mesmo de verdade, Neide. Obrigada.
Obrigada, Felipe.